Ok, pessoal, nós estamos aqui de volta e continuando com o nosso assunto referente à entrada em vigor na sua plenitude da nova regulamentação da Lei do Aeronauta a partir do dia 29 de fevereiro agora. E o comandante Castanho continua conosco, estamos aqui sugando o que dá para sugar do comandante Castanho, com relação a... Agora nós vamos falar mais do efetivo, da efetivação ou da RIBAC 117, ok? Por exemplo, hoje para uma empresa que não esteja atuando dentro, não fez a opção pelo RIBAC 117, por exemplo, uma tripulação simples, né? Ele teria um número de horas de voo, de limite de hora de voo de 8 horas. Não, hoje não, né? Ainda é 9 horas e meia. Ainda é 9 horas e meia. Sem essa regulamentação, sem a aplicação do RIBAC, vai passar para 8 horas, não é isso? Perfeito. Então, por enquanto, hoje 9 e meia para uma tripulação simples, 11 para uma... 11 não, 14 para uma tripulação composta e seriam 20, né? 20 para a jornada, né? 20 para uma tripulação de revezamento, né? Exato. Seria essa diferença. Bom, algumas coisas, hipoteticamente, podem acontecer, de você ter uma tripulação que não consiga cumprir uma jornada como essa hoje. Hoje nós temos voos internacionais que são longos, né? Sim. E às vezes não acontece isso. Mas para nós não nos prendermos mais à lei antiga, aos textos, e inclusive não ficar mais preso a quem não optou, a empresa que não optou pelo RIBAC, só adiantando assim, o que o RIBAC 117 pode apresentar para a gente em termos de limites de hora de voo, em termos de jornada e em termos de acomodações. Sim. Né? Então, você quer começar a falar pelo quê? Pelo limite de hora de voo? Ou pelo tipo de acomodação? Como é que você quer? Bom, vamos pelo tipo de acomodação, que é uma questão que pega bastante. Então, tá? a regulamentação antiga, né? Aliás, a regulamentação que vai entrar, que está em vigor aqui, né? Fala com relação à regulamentação e diz assim que o descanso a bordo, ok? Deverá ser numa tripulação de composta ou de revezamento, e no caso vamos falar de revezamento, com pelo menos 50%, a disponibilização de pelo menos, para atender pelo menos 50% dos tripulantes a bordo, ok? Em acomodações que serão regulamentadas pela autoridade competente. Essas acomodações já estão contidas no RIBAC 117, sim, não é isso? Sim. E quais são essas acomodações que a gente tem? Então, você tocou num assunto bem importante para a gente clarificar melhor essa questão de quem regula o quê. A lei, ela fala sobre acomodação a bordo também. E vale para todos. Só que ela diz o seguinte: qual a quantidade, que é uma questão mais trabalhista. Quantas acomodações você tem que ter a bordo? E o RBAC, ele casa com essa regulação dizendo o seguinte: quais são as categorias, né, como elas devem ser e qual a jornada para cada categoria. Então veja, a questão trabalhista de quantos tem que ter, a lei regula, e o RBAC entra regulando a característica mais fisiológica, mais a questão de acomodação, ergonometria desse assento. Então, por exemplo, a RBAC ela estabeleceu que existem 3 categorias de descanso a bordo: 1, 2 e 3. Sendo que a 3 é uma acomodação que nós temos hoje em uma aeronave que, digamos, é o jump seat das aeronaves, né? Jump seat é aquele assento que fica atrás aquele banquinho que fica atrás, que eu uso hoje na maior parte das companhias de voo doméstico, né? E partindo para o segundo estágio, para o segundo de categoria desses assentos, você teria que ter um assento numa categoria igual à maior categoria que tem na aeronave para oferecer para passageiro. Bom, digamos assim que a tua companhia tenha uma categoria de descanso a bordo para passageiro, primeira classe. Então você
É um exemplo, tá? Então, o piloto teria que estar dentro desse assento, teria que descansar dentro desse assento, a empresa aérea teria que prover o bloqueio desse assento para que não seja vendido e fique à disposição da tripulação para descanso. E aí a categoria 1, né? Categoria 1, ela fica para as empresas aéreas que têm um sarcófago, ou seja, descanso na horizontal. Lembrando que, dependendo de cada categoria, aumenta ou diminui, né, a jornada. E essa é a função do RBAC. Ele trazer essa questão mais fisiológica. Ou seja, se você descansa melhor, você tem condição de oferecer mais horas de trabalho. Lógico, né? Se eu estou sentado, descansando, você está descansando no Jump Seat. Então eu estou descansando assim, ó. Que descanso Sentado. é esse? Vai me dar. Agora, a empresa tem primeira classe. Então é reservado para o tripulante e a primeira classe. Sim. Então ele vai e já é alguma coisa melhor, né? Isso aí também vai ajudar em termos de fadiga, né? E na horizontal, no sarcófago, então aí é um descanso. Perfeito. Não seria um descanso pleno, mas é um descanso mais adequado. Então é isso exatamente? Então, veja, por isso que é sempre bom se perguntar, aquilo que você precisa verificar, né, na tua atuação do dia a dia, está relacionado mais à questão fisiológica ou uma questão de pagamento, uma questão trabalhista? Então você vai passear dentro da lei e do RBAC de acordo com essa avaliação que você faz. Se for extremamente trabalhista, você vai para a lei. Se for fisiológico, no caso do tempo de jornada, ele interfere diretamente. Número de voo, ou melhor, número de horas de voo, né? E a condição de descanso a bordo está diretamente ligada a descanso. Você está falando de trabalhista, essas coisas, isso aí me lembra. Então, outro dia conversando com um colega, um advogado também, e ele comentando comigo, falou, não, direito aeronáutico, isso aí não existe, isso aí é bobagem, é direito civil, é direito trabalhista. Eu falei, não é não. Porque como é que agora eu vou explicar para o senhor juiz lá que tem o descanso 3, descanso... Ele não sabe, não tem a menor ideia do que é isso. Às vezes nem o advogado tem, né? Então, esse é um problema antigo, né? Esse é um problema antigo. Você precisa ter um grupo de advogados aí que entenda perfeitamente o que está acontecendo, senão nem ele pode ajudar. É fato. Esse limite que nós temos aí, do RIBAC, ele fala também, eu estou vendo uma tabela sua aqui, que você vai explicar aqui, que fala sobre a duração da jornada e o limite de hora de voo, ok? Também, eu estou achando estranho aqui que varia das 6 horas até as 5 horas, até 6 da tarde, né? 6 da manhã, perdão, é isso? 6 da manhã. Esse horário aqui é horário UTC ou é horário do fuso da base? Esse é o horário da apresentação da base, né? Da base. Então, desde 6 horas da manhã até as 5h59 do outro dia, não é isso? Não, na verdade, a tabela estabelece de hora em hora a apresentação. Se você apresentou dentro desse período, você for fazer 1, 2, 3 ou 4, até 7 etapas, você vai estar dentro daquela classificação que a tabela te dá. Então, se você, por exemplo, apresentou entre 7 e 8 da manhã, 7h59, você vai ter para 1 e até 2 etapas, 13 horas de jornada. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, que eu estou entendendo, a minha apresentação foi às 7h30 da manhã. A minha jornada passa a ser para 1 ou 2 etapas, não é isso? Então a minha jornada passa a ser de 13 horas de voo, 13 horas e com 9 horas e meia de voo. Né? 13 horas de jornada. 13 horas de jornada e 9 horas e meia de voo. Quando na lei, sem considerar o RIBAC, seriam o quê? Se fosse uma tripulação simples, seria o quê? 8 horas normal seriam 8 horas de voo, né, o limite, e 9 de jornada. Mas aí nós temos um problema, tá? Não é um problema, é uma diferença, mais uma diferença entre a RBAC e a lei. A lei, ela tem o poder de barrar alguns itens do RBAC, porque ela é trabalhista. O RBAC, ele está focado na questão fisiológica, exatamente, tá? Questão de higiene do sono, higiene pessoal, higiene do trabalho, essas questões mais fisiológicas. Então, ele está focado, as 13 horas estão focadas na capacidade que o ser humano tem de trabalhar naquele horário.
Porém, a lei, no seu artigo 19, que aliás é o artigo que estabelece a prerrogativa para a agência criar o RBAC, ele diz o seguinte, que a agência poderá criar uma regulamentação fazendo um estudo científico e estabelecendo digamos, essa quantidade de trabalho que o trabalhador poderá oferecer. Mas, no artigo 19, ele diz o seguinte, nós olhamos aqui, você viu, né? Das 7 às 7h59, você pode oferecer até 13 horas, até 2 etapas, certo? Só que a lei diz o seguinte, que a agência poderá estabelecer esses limites, mas para a tripulação simples, tá? A jornada não poderá ultrapassar 12 horas de jornada e não poderá reduzir de 12 horas de descanso. Então, esse envelope foi criado dentro da própria lei. A ANAC não tem a prerrogativa de, via RBAC, regular isso. Ela pode regular até 12. Ah, mas a RBAC está dizendo que é 13. É 13, mas essa é uma questão fisiológica. A questão trabalhista está regulada em 12. Tá? Então, essa interferência é importante ficar clara. Tripulação simples. Simples. Não inclui revezamento, nem composta em revezamento. Fica limitado, isso é importante, todo mundo tem em mente, que se você está na tripulação simples, numa companhia aérea regular, que tenha o programa de gerenciamento de fadiga, tá? Você está limitado a 12 horas de jornada. Mesmo que ali contemple 13. Mesmo que a lei... 13 não. 13. É 13. É isso mesmo. Tá? Então tem essa diferenciação aí. Agora, ali também tem o lado contrário. Por exemplo, se você for fazer um voo no período noturno, das 18 às 5h59, ok? Isso. A sua jornada cai para 9 horas. 9 horas, exato. Quer dizer, justamente considerando o fato do ciclo circadiano. Exatamente. Vai voltar porque era tripulação. Sei, entendemos. Que hoje nós temos um redutor, né? Nós temos 11 horas de jornada hoje diária, mas isso é durante o dia. Durante a noite nós temos um redutor noturno. Então, na verdade, não vai ter muita diferença disso não, tá? Nós hoje ficamos limitados de qualquer forma. A nova RBAC, ela traz uma tabela, digamos, que é aplicada nos outros mercados do mundo. Tá. E ainda essas 9 horas que estão falando aqui é hora de 52 minutos e meio, não é isso? Não, isso é 9 horas não existe mais. Minutos? Não? Na tabela agora, não existe mais redutor noturno. Não. Então nós estamos falando aí de 9 horas cheias. 9 horas de 60 minutos. Isso, exatamente. Acabou o redutor noturno, né, no caso das tabelas. Ah, tá. Entendeu? Nós temos outra tabela aqui que eu gostaria que você também observasse para a gente, fizesse algum comentário, que ela está exatamente fazendo referência à classe de descanso a bordo, né? Então, fala da duração máxima da jornada e o tempo máximo de voo de acordo com a classe de acomodação a bordo. Então está aí a classe 3, que seria o jump seat, a classe 2 seria um assento na melhor classe de passageiro, não é isso? Ou primeira classe, ou executivo, e a classe 1, que seria o descanso na horizontal, no sarcófago, não é? Exato. Então, e olha, a variação é grande, né? Das 7, se eu fosse aqui, mesmo voo das 7h30, 7h30 a apresentação, né? Vai de 13 horas a jornada, vai para 16. Sim. E aí entra uma questão que... de revezamento vai para 18. Né? Muitos voos hoje que partem do Brasil para outros países, inclusive voos longos, partem à noite. Isso penaliza bastante, né, a jornada. E nesse caso, o pessoal hoje pergunta, mas e nesse caso, como é que vai fazer um voo? Por exemplo, tem alguma empresa aérea que quer fazer um voo para Israel, né? É isso, acho que é Israel. E como é que ela faz se a jornada que está prevista aqui, de acordo, mesmo usando a classe 1 de descanso, que é a horizontal, o sarcófago, não atenda a essa jornada? Nesse caso, essa empresa poderá apresentar um estudo científico, dizendo que ela vai oferecer algum tipo de compensação fisiológica para que esses aeronautas consigam fazer esse voo. E como é que você mede isso? Existem equipamentos hoje que medem a efetividade do piloto durante a operação. Teria que ser feito um voo, né? Isso, digamos assim, falando de uma maneira genérica, né? Teria que ser feito um voo onde essa efetividade seria medida. Os dados disso seriam apresentados para a ANAC então estabelecido qual é a nova regra para esse voo específico. Ah, que legal. Então, aqui, se eu estou entendendo,
e para que os nossos companheiros aí também possam entender melhor, essa regulamentação da profissão do aeronauta, ela tem uma base legal com relação à hora de voo, com relação à jornada, limites de pouso, né? Aí você tem aquelas que estarão em tripulação, em empresas que são optantes do RIBAC 117, Sim. Então já vão ter aquelas alterações que nós vimos lá, né? E inclusive essas aqui que nós estamos mostrando aqui com relação ao tipo de repouso, né? Sim. Acomodação para repouso. Mas mesmo assim, a melhor situação que você pode estar vendo aí numa tripulação de revezamento, uma jornada de 18 horas com 16 horas e meia de voo. Olha só aqui, 16 horas e meia de voo, para onde que eu vou com 16 horas e meia? Não se trata de para onde você vai, você tem que colocar aí também a alternativa, o tempo de alternativa, quer dizer, praticamente a autonomia que ele deveria ter, né? Que é o tempo de voo para o destino, para a alternativa e mais a espera, tudo isso está aí, tá? Senão, como é que é? Olha, eu regulamentei a bordo, não tem jeito, né? Regulamentei em voo, não dá para fazer. Por isso que... Então tem que completar tudo. Não conseguiu dentro dessas 18 horas, aí nós vamos passar para aquela vértice superior da pirâmide, Isso. Que é esse estudo científico. Você pode explicar mais sobre esse estudo científico? Então, é isso que a gente acabou de comentar sobre a questão da efetividade do piloto, né? Não é uma questão trabalhista, não é uma questão de compensação financeira, é uma questão de compensação fisiológica. Então, esse estudo terá que ser feito para provar, né, para o órgão regulador, no caso a agência, de que esse piloto tem condição de fazer esse voo com efetividade acima de um limite que é estabelecido pela academia, né? No caso aí, 18 horas. Então esse seria o limite hoje que estaria comprovado, né, teoricamente comprovado que o ser humano ele suporta. Acima disso, tem que ter algumas condições específicas ou algum tipo de compensação fisiológica para ele. Seja na quantidade de horas para dormir, ou seja na quantidade de número de tripulantes a bordo, né, para fazer esse revezamento. Então entra uma série de fatores aí que devem ser considerados, né, para que a agência autorize ou não a fazer esse voo. Castanho, nós estamos falando desses tripulantes que estão dentro do serviço de transporte público regular, não regular, quer dizer, o RBH 121, os tripulantes dessas linhas nossas regulares aí que a gente conhece. Mas o homem é o mesmo. Voar é a mesma coisa, o desgaste é o mesmo. E de repente nós temos uma série de tripulantes que não estão dentro dessa categoria. Por exemplo, é um piloto executivo que voa um jato, Sim. Um jato de alta performance e tem voos longos também, como esse, e estão fora disso. E como vai ficar? Bom, aí tem dois caminhos, tá? A executiva, especificamente, ela pode optar por fazer um acordo coletivo com a instituição que representa os trabalhadores e a instituição que representa os sindicatos dos aeronautas e a instituição que representa as escolas de aviação, tá? Nesse caso. Ou, no caso, o 121, seria um sindicato, por exemplo, do táxi das escolas de aviação, se houver, né? E fazendo ou então um acordo coletivo, isso seria uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo entre o sindicato da categoria e a empresa específica que quer fazer aquele voo específico. Ou ela faz esse acordo, que hoje o acordo coletivo tem força de lei, ou no próprio item que fala que a agência, da lei que fala que a agência deverá regular em documento específico a acomodação a bordo, ela pode exigir que a agência faça a regulação de uma forma que atenda, né? Porque lá não fala que tem que ser através do RBC 117. Ela fala que a regulação do assento a bordo, a acomodação a bordo, deve ser feita pela agência em documento específico. Então pode ser feito pela agência um documento que regule o descanso a bordo para voos regidos pelo inciso 5º da lei do aeronauta. Então isso aí pode até implicar numa modificação do layout dessa aeronave, do layout interno. Se quiser colocar no caso de um acordo, vai ter um descanso, aquele descanso por tripulante tem que ser na parte
dos passageiros, aí tem que ser separado, vai ter que fazer alguma modificação, colocar um assento diferente, alguma coisa assim? É possível, mas aí não teria como dizer, depende da proposta que vai ser feita, né? E depende do trabalhador, do quem vai voar aceitar essa proposta, em primeiro lugar, se for via acordo, e se for via agência, vai depender do que a agência estabeleça que seja mínimo. Se a agência estabelecer que o mínimo é ter um assento com X graus de inclinação e com a separação do restante da cabine, isso terá que ser cumprido. Mas eu não sei, em relação à modificação da aeronave, realmente eu não saberia falar. Ok. Tem mais alguma coisa que você acha que seria interessante nós apresentarmos aqui com relação à entrada em vigor do RIBAC 117? Não, acho que já falamos sobre tudo. A questão é ter em mente sempre que é uma preocupação muito grande hoje, principalmente dos segmentos que não estão envolvidos no RBAC, tá? Que são todos os segmentos, exceto a linha aérea, que tem o programa de gerenciamento de fadiga. Então, se você é da executiva, se você é do táxi aéreo, se você trabalha como instrutor, todos esses serviços especializados, inclusive, não estão cobertos pela RBAC. Tá? Salvo, como eu falei no caso do repouso, do descanso a bordo, que a ANAC estabeleça um documento, né, tratando desse assunto. O restante é verificar dentro da lei aquilo que é trabalhista e aquilo que é fisiológico, que está regido pelo RBAC ou está regido pela lei. Tá ok. Então, pessoal, nesse momento nós vamos dar uma pausa. Muito mais dúvida vai surgir ainda, que ainda isso aí está meio que no liquidificador ainda, não assentou, e o comandante Castanho vai estar conosco aqui. Eu sei que se a gente pedir, a hora que quiser, vai estar com a gente, para a gente esclarecer outras dúvidas aqui, que tem ainda muita coisa que está no ar com relação a esse aspecto. E só para encerrar, aproveitando, você participou como um aeronauta especialista na aviação, na elaboração do novo Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Sim, fui convidado pelo Senado em 2016 ainda, para compor aí uma lista de especialistas, né, cada um do seu segmento, para apresentar o anteprojeto da alteração do código. E como é que está hoje, atualmente? Como está essa situação? Está ainda terminando a tramitação no Senado. Assim que terminar a tramitação lá, ela vai para a Câmara dos Deputados e inicia a tramitação, com possibilidade de várias alterações de novo. Então esse assunto aí está só começando ainda, mas o projeto é o que originou. Você acha que esse ano de 2020 sai esse projeto, sai essa lei? Precisa sair, mas precisa sofrer muitas alterações também. Tá ok. Então, estamos atentos a isso. Qualquer coisa que vier, qualquer novidade com relação a isso, tá aqui mais uma vez o nosso comandante Castanho, e vamos passar para vocês, ok? Um abraço. Alguma para encerrar, querido? Não, obrigado pela atenção, fico à disposição, seja via EACOM aí, pode me repassar alguma solicitação de informação, de dúvidas, e aquilo que eu puder colaborar, contribuir, eu fico honrado. Isso, as dúvidas que por acaso você venha ter, pode mandar para a gente aqui, e nós passamos para o comandante Castanho para que ele possa esclarecer para vocês, inclusive até através. Você quer dar sua mídia pode ser Comandante Castanho, tem no Instagram, no Facebook, né? Ou então, quem quiser também, posso colocar o e-mail aí, quiser tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Vai ficar na tela. Nós vamos fazer isso aí para vocês tirarem qualquer dúvida, ok? Então, até mais. Até mais, tchau.